Dizem que o Gorbachev deu uma de Jânio. Foi para a Crimeia e esperou acontecer. E a gente vai comentar sobre leste europeu, vamos comentar sobre muita coisa da política nacional, viu, seu Lula? Só que eles vão chamar a dona Ritinha. Já estou aqui. Que é a dona Ritinha. Muito prazer. Conhece o seu Eu Lula? cumprimentei ele primeiro. Você tá bom, Cavalo? Tudo bom? Como vai, Lula? Tudo bem, você? Tudo jóia. Que bom tê-lo aqui no programa, viu? Prazer é Na meu. lanchonete, quis dizer. Né? Tudo bem, já entregou a rapadura? Já foi, né? O que você vai trazer pra gente comer? Tá com fome? Não estou com muita fome. Olha, não. 6 horas da tarde, É. um cachorro quente. Olha, eu não estou com fome, mas comer e coçar é só começar. Ah, então tá ótimo. Aquela batatinha frita, É. vai beliscando. Eu você vou vai ver. preparar então, com licença. Tá bom, legal. Até já. Lula, fala uma coisa. Todo mundo comenta muito a respeito da vida de um político, um homem público, né? E, normalmente, a primeira coisa que se toca aí é com relação à família. Quer dizer, sempre há uma necessidade de se proteger a família e tudo mais. Esteve conosco semana passada, batendo papo aqui na lanchonete, doutor Ulisses Guimarães, né? Veio falar do parlamentarismo, das ideias dele. E aí a gente perguntou, gozado, sua família quase nunca entra, né? Quase nunca é atingida. Ele falou, não, eu protejo, que eu não deixo, quer dizer, o que dá para segurar, ele segura. Fora a dona Mora, né, que acaba sendo destaque também. Com você também tem essa preocupação de segurar, de, sabe, impedir que se exponha, por exemplo, até no processo de educação, formação dos teus filhos? Olha, eu tento, sempre que possível, fazer a minha família levar a vida mais normal possível. Ou seja, a minha meninada estuda todos em escola pública, com exceção do meu moleque de 16 anos que está numa escola particular, porque ele tem uma bolsa de estudo dos companheiros do Singular lá no ABC. Singular, né? Conheço muito Paulo. Mas eu tento fazer, o Paulo, exatamente o Paulo, e eu tento fazer com que a meninada leve uma vida tranquila. Obviamente que eu gostaria que política não envolvesse a família, até porque não é a família que está disputando nenhum cargo. Entendi. Agora, isso faz parte da cultura política, não apenas do Brasil, faz parte da cultura política do mundo inteiro. Ou seja, você veja candidatos nos Estados Unidos, às vezes, perdem a condição de candidato, até porque o cara teve um caso fora de casa ou coisa parecida. Eu acho isso deplorável, mas eu acho que assim, a cultura política brasileira, assim, nós vamos ter que evoluir para mudar isso. Eu gostaria que a família não entrasse na política, eu gostaria que os filhos não fossem vítimas de interrogatórios, ou seja, durante campanhas eleitorais, porque não estão disputando nenhum cargo, né? Então, eu acho que isso é ruim, mas todos nós que nos dispusamos a disputar um cargo público somos vítimas disso e acho que temos que suportar. Realmente a família acaba pagando, né? É o fardo que acaba levando aí. A família sofre duas vezes. Sofre primeiro porque a vida de um político faz com que a família fique sempre isolada ou quase sempre sozinha. E depois, às vezes, ela é vítima de coisa absurda, ou seja, de insinuações, de mentiras, de difamações, ou seja, que não tem nenhuma procedência, mas até você provar que aquilo não existe, Já magoou, já marcou, né? E às vezes deixa marcas profundas. Imagino. Lula, fala uma coisa. Fala-se muito hoje sobre marketing político, quer dizer, olha, uma agência de publicidade, um grupo de publicitários pode fazer a imagem de um político e pode colocar, e com musiquinhas que encantam, imagens do campo. Resumindo, hoje tem um marketing muito bem feito em cima do político. Só que esse marketing tem muito a ver também com a propaganda em geral. E começa a cair um pouco no descrédito. Você começou uma coisa muito interessante, na minha opinião. Você começou a mostrar um pouco mais o lado humano. Quer dizer, o marketing tinha estrutura, tinha tecnologia e tudo mais, mas você falou uma vez que me lembro muito bem, olha, se eu errar, eu posso até errar. E se eu errar, eu vou querer que vocês errem comigo. Quer dizer, criou uma certa cumplicidade. Coisa que ninguém fala, nenhum político eu ouvi ao menos comentando, a possibilidade de eu errar. Não, eu não erro, não. Quer dizer, você levou por outro lado, quer dizer, um lado mais humano. É uma modificação no perfil do político? Deixa eu te contar uma coisa. A coisa mais babaca numa campanha eleitoral é que as pessoas tentam transformar o candidato numa espécie de Deus. Então o cidadão se prepara para mentir descaradamente, ou seja, porque de repente você é obrigado a conhecer de energia nuclear, você é obrigado a conhecer de
saúde, você é obrigado a conhecer de economia, você é obrigado a conhecer de geologia, você é obrigado a conhecer de geografia. Comunicações. Ou seja, de repente as pessoas não estão lidando com o candidato, estão lidando com um semideus, ou seja, uma pessoa que dá a impressão que conhece todos os assuntos. Durante a campanha presidencial, eu dizia aos meus companheiros, olha, eu acho que nós temos que passar uma outra ideia para o povo. Acho que nós temos que passar a ideia que nós somos uma pessoa igual a ele, que está nos assistindo, e acho que ele vai ter que acreditar se a gente conseguir passar sinceridade nos olhos. Né? E eu acho que nós fizemos uma campanha belíssima, acho que fizemos uma coisa gastando, quem sabe, 0,1% daquilo que os outros gastaram e conseguimos empolgar milhões e milhões de brasileiros. Eu acho que é essa a tônica. Obviamente que eu acho que a publicidade tem muita influência, porque o povo, na verdade, esse bichinho, essa televisão, consegue mexer muito com a cabeça da nossa sociedade. Eu sempre digo que o nosso povo é tocado à televisão. Ou seja, às vezes a televisão fala uma bobagem enorme, um jornalista fala uma bobagem enorme e aquilo passa a ser quase que uma verdade para aquela pessoa que, às vezes, é pouco preparada politicamente e que ouviu. Então eu dizia para o pessoal nosso, olha, nós vamos ter que trabalhar com uma coisa chamada sinceridade, ou seja, vamos tentar olhar no olho das pessoas e ver se a gente consegue tocar profundamente as pessoas. E eu acho que nós conseguimos. Eu acho que apenas por um acidente de percurso a gente não ganhou a presidente da República, mas conseguimos falar com muita sinceridade com esse povo. E é isso que nós precisamos transmitir, porque você veja, na última campanha para governador aqui do estado de São Paulo, tinha um candidato, que eu não vou dizer o nome, em que ele se apresentava na televisão como se fosse a pessoa mais perfeita do mundo, como se fosse a pessoa somente de virtude, como se não fosse um ser humano igual nós, de carne e osso, ou seja, que comete erros e que fala bobagens e que gosta de ter uma vida íntima, ou seja, as pessoas tentam se fantasiar de ser superior. Né? Semideus. E isso tenta enganar, porque há pouca informação na sociedade, então as pessoas acabam acreditando naquelas coisas. Ou seja, então, ao invés do discurso, vem a música, ao invés do discurso, vem uma promessa, né? Porque todo mundo promete, antes das eleições, resolver todos os problemas. E eu tentei mudar isso. Eu acho que nós conseguimos, acho que nós atingimos o objetivo. Falamos com muita seriedade com o povo, com muita objetividade com o povo. Eu falava aquilo que efetivamente eu sentia. Tinha até uma coisa engraçada, é que na campanha presidencial eu aparecia sempre como se fosse todo suado, porque eu dava entrevista no palanque e o nosso adversário, que hoje é presidente, ele estava sempre impecável, bem penteado, ele não suava, não desmanchava a gola da camisa, ou seja, porque era uma coisa muito produzida. E a gente mudou um pouco isso. E eu acho que deu certo e acho que a gente tem que continuar fazendo isso. O que você falou da sinceridade do olho no olho, né? Agora, você comentou uma coisa muito séria, com relação a que esse bichinho chamado televisão, quando ele coloca uma coisa no ar, pode até não ter fundamento, mas acaba se tornando verdade ou meia-verdade, muita gente vai acreditar naquilo. Jornal, a imprensa escrita também, acaba fazendo determinadas coisas. Por exemplo, eu queria que você me explicasse até o que aconteceu. Há alguns anos, a gente leu no jornal que numa visita à sua Polônia, o Lech Walesa falou, olha, você como sindicalista é fantástico, agora, conselho de amigo, nunca se meta em política, nunca seja candidato a nada. Logo depois, o Lech Walesa saiu, né, candidato e acabou ganhando a presidência da Polônia. Eu fiquei pensando, ou esse Lech Walesa é um tremendo de um cara de pau, percebe? Ou então fizeram alguma coisa aí para, tipo, desinteressar o Lula de sair candidato a alguma coisa. O que aconteceu aí? Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu não fui à Polônia, eu conheci o Walesa em 1980 na Itália. Eu fui à Itália e o Walesa estava lá e nós tivemos um encontro. E nesse encontro nós discutimos política, discutimos a situação da Polônia, a situação do Brasil. Eu coloquei para ele que nós estávamos criando no Brasil um partido político. Ele disse que não estava pensando em criar partido político, tal, até porque naquele tempo ele não podia pensar em partido político na Polônia. Lá o regime era de um partido só. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive uma surpresa, porque o Jornal do Brasil publicou uma matéria dizendo que o Walesa tinha me dado conselho, dizendo que eu não deveria me meter em política. Obviamente que havia, da parte dos companheiros, ou sei lá, companheiros da direção do Jornal do Brasil naquela época, a ideia de que o Lula não deveria se meter em política, deveria continuar apenas como sindicalista. Então eles colocaram isso da boca do Walesa, e o Walesa nunca me disse isso. O que eu disse ao Walesa, e uma discussão muito franca, era que
esse negócio da gente ser sindicalista, a gente começa a reivindicar hoje, reivindicar amanhã, reivindicar depois da manhã, chega um dia que a gente descobre que apenas reivindicar não dá certo. Ou seja, que a gente vai ter que dizer para os trabalhadores, para a dona de casa, falar o seguinte: olha, a gente só reivindica, acho que está na hora da gente reivindicar, chegar ao poder, ou seja, a gente se organizar politicamente para, ao invés de reivindicar, a gente governar. E isso aconteceu comigo e aconteceu com o Valesa. O Valesa já chegou à presidência da República. Está certo que ele teve ajuda, sabe, do Papa, teve ajuda de uma situação em que todo o Ocidente apoiava muito a luta contra o comunismo existente na Polônia. Né? E nós aqui, em 89, também quase chegamos lá. Mas isso é apenas um dado. A imprensa, às vezes, ela comete coisas absurdas. Nós fomos vítimas. Veja a maracutaia que a Globo preparou no segundo debate, ou seja, no jornal que foi ao ar na sexta-feira. Nós, inclusive, pedimos direito de resposta no sábado e não conseguimos. Veja que, em 1986, a Globo publicou no Jornal Nacional que os deputados do PT, inclusive o Genuíno, tinha participado do assassinato de 2 pessoas na cidade de Leme. E agora foi provado que quem matou foi a polícia e o Estado foi responsabilizado a pagar uma indenização para a família. Agora, só que não se coloca agora um pedido de desculpa pelos prejuízos que causaram a nós do PT durante a campanha eleitoral. Verdade. Quer dizer, isso Eu acho que a imprensa brasileira ela perdeu muito de seriedade. Né? Eu convivo com a imprensa desde 1975 e eu acho que nesses 15 anos a imprensa perdeu muito de seriedade. Ou seja, você já não tem mais o jornalista que sai na rua como se fosse um investigador para investigar para trás da notícia, ou seja, cavar a notícia. Hoje você tem uma pessoa que sai do jornal com uma pauta na mão feita pelo editor e a pessoa vai para cobrir aquilo, às vezes com a pergunta já formulada e a resposta já pronta. Né? E isso acho que diminui... sair dali tem até... Tem até corte. E isso diminui muito o poder da imprensa. Né? Eu acho que hoje nós temos poucos jornalistas a nível nacional que possam efetivamente ser jornalista considerado de peso, pessoas que escrevem um artigo e você respeita, como, por exemplo, o Gênio de Freitas, como, por exemplo, o Ricardo Couto, como, por exemplo, o Clóvis Rossi, ou seja, mesmo o Gilberto de Mestai, que é um cidadão que politicamente eu tenho muita divergência, mas você percebe que é jornalista sério, além de outros jornalistas que eu posso dizer, mas tem poucos jornalistas de nome hoje. E isso eu acho que é ruim para a sociedade, porque a imprensa, se ela não relata corretamente o que está acontecendo, o povo vai ficar apenas com meia informação. E o povo com meia informação, obviamente que é um povo que age, eu acho que de forma precipitada e às vezes equivocada, daí porque a qualidade dos políticos que nós temos no Brasil hoje. Verdade. Inclusive uma coisa, conversamos aqui com o Armando Nogueira, que por muito tempo dirigiu a Central Globo de Jornalismo e tudo mais. Aí ele falou assim, olha, não dá para ter uma imprensa muito livre, não, enquanto canal, televisão, rádio, por exemplo, esses principais veículos, entre aspas, estiverem na mão de concessões, quer dizer, depende da concessão do presidente da República. Quer dizer, você acha que tirar, por exemplo, esse tipo de concessão, se a emissora de televisão virar só uma empresa privada, sem ligação nenhuma com o governo, por exemplo, sem a dependência de renovação de concessão, isso pode criar uma imprensa mais livre? Eu não acredito, porque, veja, eu sou contra a forma que as concessões são feitas hoje. Né? Hoje todo mundo está lembrado que quando o Sarney era presidente da República, por ocasião da elaboração da Constituição, em 1988, o Sarney fez um verdadeiro festival de distribuição de canal de televisão e rádio. Ou seja, tem gente aí que ganhou canal de televisão, o Quércia mesmo ganhou canal de televisão para defender os 5 anos para o presidente da República. Mas eu acho que a concessão deveria passar por uma discussão mais forte no Congresso Nacional, né, em que o Congresso Nacional pudesse discutir e até vetar determinadas concessões. E, na medida em que o cidadão é beneficiado com uma concessão, e na hora que esse cidadão não quiser mais, ele não pode vender. Na verdade, ele deveria devolver a concessão para o Estado e o Estado fazer uma nova concorrência para distribuir aquele canal de televisão. Eu vou dar um exemplo agora. A imprensa está publicando que o Bloco quer vender a TV Manchete. Ora, é uma concessão do Estado. É uma concessão do Estado, que não dá para qualquer um. Porque o Sindicato de São Bernardo está pedindo já há 2 anos e não ganha sequer uma estação de rádio. Então, é uma concessão eminentemente ideológica, é uma concessão de classe. Ou seja, as pessoas que estão no governo só fazem concessão de canal de televisão para quem é amigo do rei. Entendi. Não faz para quem é oposição ao rei. Então, o que acontece? É jogo de barganha, ou seja, dependendo do voto que você vai dar no Congresso, você ganha uma rádio ou coisa parecida. Então, o Sindicato de São Bernardo pediu, até agora não deram.
né? Qualquer picareta nesse país ganha uma rádio. Agora, uma instituição séria, como o Sindicato de São Bernardo do Campo, não consegue ganhar. Então, por exemplo, o Bloco está querendo vender o canal de televisão dele. Na verdade, ele não deveria vender. O que ele teria que vender eram as máquinas, a câmara, o estúdio, o equipamento. A concessão deveria ficar para o Estado e o Estado fazer uma outra concorrência, ou seja, é como o ponto de táxi. Você vem em São Paulo, por exemplo, você vai lá na prefeitura e consegue uma inscrição para ter um táxi. Aí você ganha um ponto. Aí você começa a fazer barganha com aquele ponto. Vira uma coisa hereditária, você passa para quem você quer. Quando, na verdade, se a pessoa não quer mais trabalhar na praça, aquele ponto deveria voltar para a prefeitura e a prefeitura fazer nova concessão, com nova concorrência, sei lá. Então, quer dizer, a concessão, na sua opinião, continua sendo dada, mas desde que de uma forma mais democrática, por exemplo, passando pelo Congresso Nacional. Perfeito, passando pelo Congresso Nacional. Eu ainda não sei como é que funciona, mas em Portugal tem um conselho de comunicação criado pela sociedade para fiscalizar, inclusive, programa de televisão. Porque a televisão é um instrumento muito perigoso, é um instrumento muito forte. Você imagina o que é um instrumento como esse falar todo dia com 60 ou 70 milhões de brasileiros? Se você não tiver um determinado controle da ação democrática do canal da televisão, eles fazem política defendendo apenas um. É por isso que, de vez em quando, o Jornal Nacional, ele passa 10 anos sem colocar Dom Paulo Evaristo Arnes, ele passa 10 anos sem colocar o Lula no Jornal Nacional, ele passa 5 anos sem colocar Jair Meneghelli, ele passou quase 9 anos sem mostrar Dom Helder Câmara. Ou seja, é um patrulhamento ideológico do cidadão que tem um canal de televisão. Só coloca lá quem fala aquilo que lhe interessa, quem fala aquilo que ele gosta, quem não vai falar contra o governo. Alguns viram quase que diários oficiais do governo. Sim. Ou seja, então isso deixa de ser democrático. Democrático é o seguinte, você está num programa de televisão e alguém faz uma crítica profunda e você tem um pensamento divergente, eu acho que você deveria ser ouvido também para a sociedade sempre ouvir os mais diferentes lados, né? Hoje é pouco democrático. Lamentavelmente, eu acho que não depende apenas da concessão também, nem da fiscalização do Congresso Nacional. Acho que depende um pouco da cultura política da nossa sociedade e da cultura política do nosso empresariado também. Né? Você imagina, por exemplo, um Silvio Santos, ele passa um domingo inteiro, das 11 da manhã às 10 da noite, falando com o povo o que ele bem entender. Ou seja, de repente ele leva um amigo dele, de repente leva quem ele quiser. Ou seja, não há uma democracia na utilização dos meios de comunicação. O controle é eminentemente ideológico. Né? E classista, né? Lógico. Bom, agora falando de uma coisa que todos nós comentamos, todos nós acompanhamos, inclusive para tomar um susto aí, né? Semana passada, quer dizer, há poucos dias, a União Soviética sofre um golpe. Meu Deus do céu, e agora? Golpe, de repente Gorbachev desaparece, tá doente, tá doente. Eu acredito mesmo, gripado na Sibéria, quer dizer, todo mundo preocupado, o que aconteceu, o que não aconteceu. Resumindo, acabou o golpe, volta Gorbachev. De novo reassume. Inclusive até a posição do PT, ou de alguns membros do PT, li até uma matéria muito bem feita, muito bem escrita, um artigo pelo Genuíno, né, falando a respeito do que representava o Gorbachev, quer dizer, essa mudança, essa nova adaptação ao socialismo. Como é que você está vendo a situação de lá? Cria turbulência também na esquerda daqui do Brasil ou não? Eu acho que nesse caso não, porque nós do Partido dos Trabalhadores tivemos uma posição muito clara, nós fizemos uma nota no primeiro dia assinada pelo companheiro Marco Aurélio Garcia, que é o secretário de Relações Internacionais, e eu, que assinamos a nota em nome da bancada do PT, em nome da direção do partido. Eu acho que o golpe, na verdade, significava um retrocesso muito grande às aspirações daqueles que sonhavam com democracia. Né? Porque, afinal de contas, nós sonhamos com um mundo altamente democrático, em que um mundo que tenha vários partidos políticos, que tenha liberdade de autonomia sindical e que o povo não seja tutelado por um partido político, ou seja, nem pelo Estado, que o povo seja efetivamente livre. E a União Soviética, ela vinha nas mãos do Gorbachev tendo uma simbologia fantástica para quem é amante da democracia. E na medida em que tem um golpe, a gente começa a pensar na volta ao passado, e a volta ao passado era muito ruim, né? Daí porque nós defendemos o Gorbachev e defendemos o processo democrático. E nós fizemos mais ainda, nós fizemos questão de culpar os 7 países ricos.
Ou seja, porque Gorbachev tem muita responsabilidade com tudo o que aconteceu no leste europeu. Né? A abertura, a queda do muro de Berlim, o que aconteceu na Hungria, na Romênia, a reunificação tem muito a ver com a perestroika do presidente Gorbachev. Ora, mas acontece que para fazer a abertura política que ele estava fazendo lá, ele precisava de uma ajuda econômica para poder dar resposta às necessidades de suprimento de alimento da sociedade, para inovar a sua produção industrial. E o que tem acontecido, na verdade? Os 7 países ricos têm agido de forma, eu diria, até mesquinha com a União Soviética. O Gorbachev foi até a reunião deles, eles foi não lá, deram nada. pediu, e saiu Eles não têm dado dinheiro, eles só estão pensando em discutir o armamento. Agora, a ajuda econômica efetiva para o Gorbachev poder efetivamente fazer a União Soviética dar um salto de qualidade, não apenas do ponto de vista da democracia, mas do ponto de vista do desenvolvimento econômico, da qualidade de vida do povo, da tecnologia, eles não estão dando. Então, eu penso que essa tentativa de golpe deve ter servido de exemplo agora e, quem sabe, para muita reflexão ao Bush, ao Kohl na Alemanha, os outros presidentes de outros países ricos, no sentido de que é preciso fazer uma ajuda econômica para a União Soviética sair do sufoco que ela está, porque a situação, efetivamente, é muito ruim. E, no fundo, a tentativa de golpe, eu acho que, no fundo, fortaleceu, inclusive, o Gorbachev, porque ele estava muito mal visto, estava pior do que o nosso presidente aqui. Eu estava com a maré baixa, porque ele tinha prometido resolver com a perestroika o problema do país e não estava conseguindo resolver, porque você não resolve isso como um passe de mágica, né? Era preciso que houvesse ajuda financeira. E ele Tempo e dinheiro, e ele né? estava mal, Andando, ele estava mal, já fazia 6 anos e não resolvia. Agora, com essa tentativa, na verdade, eu acho que ele volta fortalecido, volta bastante fortalecido, porque o povo percebe que é melhor algum sacrifício com democracia do que um regime autoritário que teve já 70 anos de experiência. Era a velha frase do tá meio ruim com ele, mas muito pior sem ele. Eu acho que sem ele estaria muito pior. E a gente poderia voltar outra vez à Guerra Fria, poderia voltar outra vez à bipolarização, ou seja, a disputa entre duas potências, ou seja, que está sempre colocando em risco a questão da guerra nuclear, que ninguém quer. Cabeça de todos nós, né? Vamos lá. Garanhuns desceu, fez curso de torneiro mecânico no Senai. E lá de Garanhuns, o menino de lá, hoje, cada vez que vai para o exterior, representa uma parcela significativa da população brasileira. Mesmo sem o cargo de embaixador, mesmo sem um cargo oficial, mas você representa muito de todos nós que aqui ficamos. Como é que você sente isso daí, Lula? Cada vez que você vai lá fora, cada vez que se comenta alguma coisa do teu país, de bom ou de mal, né? Coisas boas ou coisas ruins que falem da gente lá. Como é que você se sente? O que você sente? Olha, eu particularmente sinto um orgulho profundo, porque, sem nenhuma falta de modéstia, eu acho que de quase todos os políticos brasileiros, eu penso que, em função da minha ligação sindical, eu talvez seja um dos dirigentes partidários com maior leque de amizade em toda a Europa. Porque eu tinha isso, antes de ser presidente do PT, eu tinha isso já quando eu era presidente do sindicato. E muitas das pessoas que hoje são autoridades lá fora foram sindicalistas. Tinha um ministro na França que tinha sido presidente, secretário da CFDT e que era companheiro. Eu conheci Felipe González na Espanha quando era advogado trabalhista ainda muito novato no PSOE, no Partido Socialista Espanhol. Nós tivemos amizade com o Mário Soares quando ele estava no exilado. E outras pessoas na Alemanha, na Holanda, outras pessoas na Itália, em que a gente conheceu há 15 anos atrás no movimento sindical e que hoje essas pessoas são políticos importantes. Então, nós temos um leque de amizade muito grande. O PT, se você viajar agora, você vai constatar que o PT é muito respeitado em toda a América Latina, que o PT é muito respeitado na Europa, ou seja, há um conceito extraordinário sobre o papel que o nosso partido cumpre aqui no Brasil. E cada vez que a gente viaja, na verdade, a gente vai defender um pouco daquilo que é as nossas ideias. Eu só te contar, eu estava num debate em Berlim, faz uns 15 dias, uns 30 dias mais ou menos, um debate sobre a questão da Amazônia.
E lá se criou um conceito de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Então, todo mundo fica naquela de preservar o pulmão, aquele negócio todo. E, obviamente, que nós queremos preservar a Amazônia. Mas é preciso dizer para eles que a Amazônia não é uma coisa sem habitante. A Amazônia tem 17 milhões de pessoas que moram na Amazônia. A Amazônia tem, nesses 17 milhões, você tem 250 mil índios, você tem 500 mil garimpeiros, você tem 7 milhões de pessoas que moram nas grandes cidades, que vieram de outros estados, você tem milhares de pessoas, 4 milhões de pessoas que moram no meio do mato, entre seringueiros, povos da floresta, né? Então tem muita gente, e essas pessoas precisam efetivamente ter acesso aos benefícios produção da econômica da modernidade. região, lógico. Então eu dizia para os companheiros o seguinte: olha, é verdade que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas a dívida externa nossa é a pneumonia. E esse pulmão está com pneumonia. Você precisa ajudar a cuidar. Ou seja, é preciso que tenha dinheiro efetivamente para que a gente possa cuidar. Por que vocês não abrem mão da dívida externa nossa? Assim a gente pode cuidar desse pulmão maravilhoso aí e fica tudo bem. Né? E aí, como vamos responder agora dessa? Eles têm uma visão equivocada. Apesar da boa vontade, ninguém quer tomar a Amazônia como se fala, não. Porque tem alguns políticos atrasados que falam: os gringos querem tomar a Amazônia. Eles já estão na Amazônia. Você tem empresa hoje que tem 170 mil quilômetros quadrados na Amazônia. Isso é maior do que o estado do Rio de Janeiro e o estado de Santa Catarina. É bobagem você ficar dizendo isso. Você tem empresa com 20 milhões de hectares, 15 milhões de hectares, ou seja, já são donos daquilo lá. O que nós queremos, na verdade, mostrar para eles é o seguinte: nós queremos preservar a Amazônia, mas nós queremos compatibilizar desenvolvimento com preservação do meio ambiente, porque lá tem gente que quer viver tão bem quanto vocês vivem aqui. Né? É só dar condições para que tudo aconteça de forma agora, racional. A imagem do Brasil não é boa. A imagem do Brasil lá fora não é legal. Ninguém leva esse país a sério. Ninguém leva, é verdade. Ninguém leva o Brasil a sério, o Brasil não é respeitado, a fama da corrupção é muito grande, a fama da bandalheira é muito grande, ou seja... Então é lamentável que essa imagem ainda vai perdurar, porque quem lê o jornal, você imagina os embaixadores dos outros países lendo os jornais brasileiros todo dia, só sai denúncia de corrupção. Fulano levou daqui, Beltrano levou de lá, nego ficou rico aqui, nego ficou rico ali, ou seja, o cara fala, isso aqui é a verdadeira, né? A verdadeira turma, ou seja... Da maracutaia. Da maracutaia. Então a coisa é grave. Eu ainda sonho que a gente, como somos todos muito novos, nós vamos um dia conseguir mudar resolver isso aqui, o problema desse país. Eu vou continuar conversando com o Lula. Vocês de casa, gente, forte abraço. E eu vou querer saber do som. Você já trocou aquele som famoso que você tinha? Não. Eu fui Você sabe que eu até hoje não me conformo de não ter dado umas 2 ou 3 burdoadas, porque hoje eu tenho um som bom, mas naquele tempo eu tinha um som que eu... Até não falei para não fazer propaganda, porque eu achei que ia humilhar a qualidade do som que eu tinha. E aí, dona Rita? Eu queria saber, nos seus comícios, você sofre que nem sofre o Ulisses, ele veio aqui? Conta, papai. Diz que recebeu o abraço, tá mandando